Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do FVCast, um podcast para abençoar, enriquecer e levar você a pensar uma fé inteligente, uma fé prática, uma fé bíblica. E no episódio de hoje nós vamos abordar um assunto extremamente interessante e necessário. Na minha caminhada pastoral, mais de 30 anos, uma pergunta ela vem sendo continuamente repetida. Muitas pessoas me abordam e perguntam assim: como é que eu sei que é Deus falando comigo? Ou se é algo do meu coração, algo da minha cabeça? E hoje eu quero te ajudar nesse tempo a discernir com fundamentação bíblica e com clareza teológica como é que você pode saber se é Deus falando com você ou se é voz da sua cabeça. Antes de mais nada, não se esqueça, por gentileza, de fazer a inscrição no canal. Se você ainda não é alguém inscrito no canal, faça isso agora, não vai custar nada. Você só vai lá, clica aí em inscrever-se, ativa as notificações, porque quando sair um episódio novo ou algum novo conteúdo aqui no canal, você é imediatamente notificado. Outra coisa que eu te peço, se você ainda não faz, é me seguir nos meus canais digitais. Vai lá no Instagram, vai lá... O que mais eu tenho? Eu tenho mais alguma coisa? Não, né? Twitter? TikTok. TikTok hoje, eu estou lá no TikTok, só não tem dancinha, mas eu estou no TikTok. Então você vai lá no TikTok, quem sabe a gente põe uma dancinha? Já pensou, TG? Vai ser. Eu acho que vou botar o TG e o Pipo fazendo dancinha no TikTok. Vai viralizar. Mas vai lá, siga-me nas redes sociais, tá bom? Aproveitando, antes da gente entrar no assunto, eu estou aqui com algo saído do forno agora. Ontem, eu estou gravando, obviamente, esse podcast, e no dia 11 de novembro aconteceu o lançamento da mais nova edição do Devocional 365 Dias. Fé e Esperança para Cada Dia, 2026, volume 3. Gente, pensa, olha que obra de arte que ficou isso aqui, uma capa linda do meu querido Rafael Brum, ele que faz todas as minhas capas de livro, e esse livro lançado pela editora Citadel. Editora Citadel, que é uma das maiores editoras do Brasil, uma editora secular, e faz com que esse material bíblico de fundamentação de fé chegue a muitos lugares. Então você pode adquirir um novo devocional agora. Entra lá no site tikvaeditora.com, entrega em qualquer lugar do Brasil. Um companheiro para você ter uma jornada espiritual extremamente inspiradora neste novo ano que está surgindo. Já tem o 2024, 2025 e agora 26. Mas, além desse aqui, eu também lancei uma versão pocket de 30 dias. Fé e Esperança para 30 dias. 30 dias de jornada espiritual. Para você que, quem sabe, quer dar de presente para alguém que ainda não conhece e não tem o hábito de uma vida devocional, é um excelente passo inicial para você começar. Então, são 30 reflexões de fé e esperança para ajudar. Uma excelente ferramenta de evangelismo para você dar para alguém que não conhece a fé cristã, não conhece Jesus. Então, está aí, todo esse material está disponível na loja virtual tikvaeditora.com. Vai lá também no meu site, Flávio Valvassoura, tá bom? .com, e aí você vai conseguir ter acesso não só a esse material, mas todos os meus livros. Com esses dois, eu cheguei a 16 publicações. Olha aí, Pipo. Quem diria, hein? 16. 22 anos atrás, eu lancei o meu primeiro livro. Qual que foi o primeiro? O primeiro foi Ovos de Serpente. Desvendando as astutas ciladas do diabo. Tem algum preferido, pastor? Não, é igual filho o livro. Livro, cada um que nasce, você tem um amor diferente. Você lidar com ele de uma forma muito peculiar. Legal. Pessoal, hoje o assunto é um assunto, como eu disse logo no início deste episódio, que muitas pessoas têm dificuldade
em identificar. Muita gente dizendo, você já viu as pessoas que usam muito essa expressão? Deus me falou. Aí você diz, não, Deus falou comigo. Não, Deus me disse. E eu me lembro de uma situação, eu pastoreava uma igreja, onde eu tinha um casal que me auxiliava no ministério, e de repente eles me procuraram dizendo assim, nós estamos nos desligando, eu vou mudar para uma outra cidade e Deus me mandou fazer isso. Aí não fazia muito sentido a composição da decisão, porque era uma coisa assim, era um momento difícil no casamento, com filho. Aí a pessoa disse assim, mas olha, eu estou bem certo que Deus falou. Eu disse assim, olha, se Deus falou, quem sou eu para discutir com Deus? Mas com o passar de pouco tempo, depois, constatou-se que na realidade não era Deus que tinha falado, era a voz da emoção, a voz do desejo, a voz da ilusão que havia convencido essa família de que era Deus que estava falando, mas na realidade não era. Às vezes, muitas pessoas confundem, e isso não é raro acontecer, mais comum do que a gente imagina, confundir a voz do meu coração, ou do nosso coração, né, do seu e do meu, com a voz de Deus. Nós vivemos nessa geração, e isso é muito bom, de a gente quer ouvir Deus falar. Mas muita gente confunde emoção com revelação, direção com uma vontade, algo que emana do coração e do desejo das pessoas. E qual é o resultado? Bem, infelizmente, o resultado são decisões erradas, feridas produzidas de forma desnecessária e uma infinidade de decepções espirituais. Mas o interessante é saber de que, em meio a esse caos, que muita gente se envolve por não saber distinguir a voz de Deus com a voz das suas emoções, tem uma boa notícia. A boa notícia é que Deus fala, Deus ainda fala. O texto da carta aos Hebreus começa exatamente assim no capítulo 1. Havendo Deus outrora falado de diversas vezes, ou diversas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, aprove-nos agora falar através do Filho. Então, há ali uma afirmação bíblica de que Deus é um Deus que fala, de diversas maneiras, mas, acima de tudo, através do seu Espírito e pela revelação da sua palavra. E hoje eu quero te ajudar a entender como saber, como é que a gente pode dar uma dica, como é que a gente vai entender que é a voz de Deus e não é a voz de alguém, da situação. Talvez um dos episódios bíblicos que mais nos leve a entender a importância de saber quando é Deus falando e quando não é, está no livro do profeta Samuel, que conta a sua própria história ali, quando ele morava já no tabernáculo, junto com o Eli, que era o sacerdote, e Deus o chama no meio da noite, Samuel, Samuel. E como Samuel não sabia discernir a voz de Deus ainda, o que ele faz? Ele vai até o quarto de Eli e diz, o senhor me chamou? Ele diz, não te chamei, menino, volta a dormir. Ele volta a deitar-se e novamente Deus fala com ele. Isso se repete mais 2 vezes. Finalmente, Eli, que já era um profeta experiente, já sabia quando Deus falava, quando era Deus chamando, e diz, olha, da próxima vez que você ouvir o teu nome, responde, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, eu quero ajudar você a entender, óbvio, à luz das palavras e à luz da minha experiência pessoal, como saber que é Deus falando e não apenas um eco dos nossos próprios sentimentos. A primeira coisa é que Deus não grita, Deus fala. Eu não sei quantas pessoas que às vezes se veem envolvidas num contexto que parece que Deus é um Deus de gritaria, um Deus de confusão. E a base para essa afirmação
está lá no livro livro dos Reis, capítulo 19, quando Elias se coloca lá na brecha e ele está lá querendo ouvir Deus falar, aí vem terremoto, vem fogo, vem tempestade, e de repente veio uma suave brisa. E a voz de Deus não estava naquela barulheira dos movimentos anteriores. A voz de Deus estava num suave e maravilhoso vento que passava como uma brisa. O Deus que fala conosco, ele é um Deus que não fala em meio ao barulho. E eu gosto dessa percepção de um Deus que fala de forma mansa, de forma suave. E nós precisamos entender isso porque, para ouvir a voz de Deus, importa que eu tenha o meu ouvido longe de qualquer tipo de ruídos, sejam eles de pessoas, de circunstâncias e até das minhas emoções. O problema é de que quando o nosso coração está muito agitado, parece que tudo é a voz de Deus. Até porque a gente está querendo ouvir Deus falar. E a gente quer ouvir de alguma maneira a voz de Deus e tudo parece ser a voz de Deus. Quem é que nunca, talvez, tenha feito aquela experiência? Se passar um Fusca azul aqui é porque Deus confirmando. Se eu estiver aqui agora, vai passar... Fusca é um exemplo que acho que entrega a minha idade, né? Vamos pegar um carro mais moderno. Que carro que eu posso usar aí, Pipo? Um Argo? Argo popular. Argo, um Argo. Passa um Argo branco. Se passar um Argo branco, é Deus confirmando. Eu acho que a complexidade e a segurança que precisa se ter da revelação da voz de Deus vai muito além de um carro de uma cor ou outra passando. Precisa ter uma fundamentação bíblica e que sirva de apoio, porque Deus nunca fala algo que é contrário àquilo que está escrito na sua palavra. Por isso que a Bíblia é o manual de fé e prática. Se você quiser ouvir Deus falando claramente ao seu coração, a melhor maneira de ouvi-lo é através das Escrituras. O problema é que tem muita gente que não quer ler a Bíblia, mas quer ouvir Deus falar. Aí você vai atrás de um profeta aqui, você vai atrás de uma revelação acolá, e quando você está tentando buscar vozes, como se fossem voz de Deus, através de um mediador. E veja, o único mediador que existe entre o homem e Deus é Cristo Jesus. E quando nós vamos à palavra, nós conseguimos com mais clareza entender qual é a resposta, a direção e a palavra de Deus falando ao nosso coração. Então, isso é importante. Primeiro, Deus não grita. Segundo, Deus não contradiz a sua palavra. Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Deus nunca, em nenhum momento, vai dizer algo que contradiz aquilo que ele escreveu, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade de Deus revelada ao homem. O que nós sabemos sobre Deus é aquilo que ele revelou na sua palavra. Então Deus nunca vai contradizer aquilo que está escrito. Quantas vezes no meu ministério eu já ouvi pessoas dizendo assim, pastor, eu estou sentindo a direção de Deus para fazer algo assim, assim, assado. Mas aquilo que aquela pessoa estava dizendo, que era uma direção de Deus, feria de uma forma explícita princípios básicos da fé cristã. Por exemplo, não é raro uma pessoa, um exemplo aqui simples para você compreender. Alguém que é crente em Jesus, servo do Senhor, ovelha do aprisco de Cristo, e de repente conhece uma pessoa que não professa a mesma fé, não é crente em Jesus, e eles querem ser, ela quer, eu estou apaixonado, vou casar com essa pessoa. O senhor acha que é a vontade de Deus eu casar com essa pessoa? Eu digo, olha, é muito difícil, porque o jugo desigual, Deus não abençoa, é muito difícil você viver debaixo de um jugo que não esteja compartilhando da mesma fé. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu tenho uma direção de Deus para casar com essa pessoa. É muito complicado, porque a pessoa está dizendo que o que ela sente contraria explicitamente uma direção clara da palavra. Então, se você ouviu no seu coração, na sua mente, ou alguém te falou, não se alinha à Bíblia, vou aqui ser bem curto e direto, não é Deus falando com você. Foge que é fria, é conversa para boi dormir,
é laço do diabo. Uma pessoa uma vez disse assim, que um pastor disse para ela, o meu pastor me mandou terminar meu casamento. Deus não é um Deus que quer que ninguém rompa casamento com ninguém, meu irmão. Isso aí é contrário às Escrituras. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o cansaço emocional, as pressões da vida e as nossas emoções, elas podem querer assumir a rédea e nos confundir se realmente é a voz de Deus falando. Eu costumo dizer algo, a voz de Deus ela tem um endereço fixo. Se você quiser ouvir Deus falar assim, de uma forma direta e pessoal, Bíblia, vá para a palavra. Terceira coisa que a gente descobre sobre como saber se é Deus falando comigo ou não. A voz de Deus traz paz, não pressa, tampouco confusão. O texto que eu uso como base para essa afirmação é Tiago capítulo 3, versículo 17. A sabedoria que vem do alto, ela é pura e pacífica. A voz de Deus, ela vai trazer paz ao nosso coração. A Bíblia diz que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Se traz paz, é Deus. Se traz confusão, se traz insegurança, se traz medo, não é Deus. O verdadeiro amor lança fora o medo. Então, a ansiedade às vezes nos empurra numa direção, mas o Espírito guia. Há uma diferença. A ansiedade empurra, mas a voz de Deus nos guia. Então, antes de eu agir, eu preciso, essa é uma coisa que eu coloco em prática na minha vida pessoal há décadas. Eu não tomo nenhuma decisão sem que haja paz interior. Porque o meu Deus é um Deus de paz. Jesus, ele se apresenta como sendo o príncipe da paz. Tem algo que às vezes parece ser até bom, mas se não traz paz, eu não quero para a minha vida. Eu não posso confundir a ausência de um problema com a presença de Deus. Às vezes nós queremos nos livrar de um problema, não, mas isso aqui eu acho que é de Deus. Já ouvi as pessoas que querem trabalhar no achismo. Eu acho que é de Deus. Não, ou é de Deus ou não é. Você não pode achar. E enquanto eu não tenho certeza se é algo que tem fundamentação bíblica, que está alinhado ao caráter de Deus, eu não faço nada, eu não tenho paz. Então, a voz de Deus, ela traz paz. A emoção tenta nos pressionar, mas o Espírito de Deus, ele traz confirmação para o nosso coração através da paz. Outra coisa que eu tenho descoberto é que Deus, ele confirma aquilo que ele fala. Deus é um Deus que ele dá princípios e dá amostras de que aquilo que ele falou será confirmado. Então, toda voz que vem de Deus é confirmada pela palavra, pelo tempo e pelas pessoas maduras espiritualmente. Então, há uma confirmação que é essa tríade. Palavra, o tempo vai mostrar, e as pessoas maduras espiritualmente, que já têm mais vivência na fé, têm mais caminhada na vida espiritual, vão dizer, não, realmente, eu sinto paz, eu entendo que isso é algo que vem do Senhor para a sua vida. Deus não vai falar só para a gente sentir algo. O nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Um exemplo que eu uso muito. Por exemplo, Paulo. Paulo não saiu pregando o evangelho por impulso. Ele esperou a confirmação do Espírito e da igreja. Como é que a gente sabe isso? Eu até separei aqui para você ver. O texto de Atos, capítulo 13, quando Paulo e Barnabé são enviados pelo Senhor. O Espírito Santo disse à igreja, separai-me a Barnabé e Saulo. E a igreja entendeu isso, a comunidade espiritual, e os enviou. Então, há uma confirmação da voz de Deus pelo tempo e também pelos seus servos. Se é de Deus, algo que é de Deus, o tempo não apaga, o tempo confirma. Tudo que é de Deus
com o tempo, ele vai cada vez mais ser fundamentado. Não, realmente essa pessoa tem um chamado, porque pelos frutos eu vejo do seu ministério, as decisões que ele está tomando, não, realmente é de Deus, porque olha a maneira como as coisas têm acontecido, o tempo tem confirmado, e as pessoas ao redor vão dizer, realmente é algo de Deus. A gente sabe que é algo que traz paz, é algo que traz direção. Então, eu espero que você possa, através desse curto episódio, assista mais vezes, pega esse episódio e manda para alguém. Porque hoje há uma carência, eu até postei um vídeo no meu Instagram sobre a quantidade de vozes que tem hoje sido espalhadas por aí, por mensagens, canais de YouTube, e muita gente dizendo e falando em nome de Deus, mas que não tem alinhamento com aquilo que, biblicamente falando, nós entendemos que é a voz de Deus. Então, você precisa, saiba disso, Deus não grita, Deus é um Deus que fala, Deus não fala nada contrário à sua palavra, o tempo, as pessoas vão servir como confirmação, nosso Deus é um Deus de paz, não tome decisões e o nosso Deus nunca vai falar em meio a caos e confusão, e Deus vai te ajudar. Eu espero que esse episódio te ajude, quem sabe a tomar uma decisão, você está aí indeciso, confuso, sem saber qual é a direção de Deus para a sua vida, acalme seu coração, mergulhe na palavra e espere para que tenha certeza e paz acima de tudo, para que você não se veja mais confundido por ideias, por desejos, por ganância, por sentimentos que afloram, tentando roubar você do centro perfeito da vontade de Deus, que é direcionado pela sua doce voz. Tá bom? Olha, a gente vai ficando por aqui no episódio do FVCast, mas antes eu sempre peço, por gentileza, se esse episódio abençoa a sua vida, curta aí, tá bom? Vai lá, curta o episódio, compartilhe com alguém, é muito simples, clica lá no compartilhar, envia esse episódio para alguma pessoa que está precisando aprender a como discernir se é a voz de Deus ou se é a voz do seu próprio coração. Deus abençoe você e até o próximo episódio, querendo Deus.